Nosso entrevistado de hoje é um agricultor formado em ciências sociais, também estudou um pouco de filosofia, de economia, nasceu praticamente no assentamento da reforma agrária, tem 44 anos, nasceu no estado do Paraná, mas é um cidadão brasileiro. Eu diria que o nome dele é João Paulo Rodrigues, mas é mais, é João Paulo Brasileiro Rodrigues. Ele é um dos coordenadores nacionais, talvez o mais importante, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Conhece todo o Brasil. Todos os assentamentos onde só o MST tem mais ou menos 2 milhões de pessoas. O MST, que é dos movimentos mais importantes que o Brasil já produziu, em termos de movimentos civis da sociedade, assim considerado pelo grande filósofo, cientista Noam Chomsky, nos Estados Unidos, que diz ser o movimento mais importante do planeta, como também dizia José Saramago, como dizia Darcy Ribeiro, diz Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso, muitos outros nomes de intelectuais que veem no MST uma luz de esperança para o povo brasileiro no fim do túnel. Mas é um movimento cercado de polêmicas, de controvérsias, atacado duramente pela direita no Brasil. Está destruindo os valores da família e a vida. O MST beneficia políticos comunistas como muitos que estão aqui. É sobre o movimento e o seu coordenador nacional que nós vamos falar agora. Você nasceu há 44 anos no Paraná, não é? Filho de agricultor. Como é que você vai integrar o MST, fazer parte do MST e transformar o MST na razão da sua vida? Olha, eu nasci numa região no noroeste do Paraná, uma cidade chamada Nova Londrina, e é uma região muito pobre e com muitos migrantes oriundos, em especial de Minas Gerais. Seu pai veio de Minas? Minas Gerais. Minha mãe nasceu no Paraná, mas toda a família veio do Pernambuco e ambos foram para trabalhar nas fazendas de café. Naquele período, tinha muitos processos de organização da cadeia produtiva do café, que era os trabalhadores meeiro, diarista e assim por diante. Seu pai era meeiro? Meu pai era meeiro e logo que eu nasci numa fazenda, que hoje inclusive é assentamento de reforma agrária, Fazenda Boa Sorte, no município de Nova Londrina e Marilena. E naquela ocasião, do outro lado do rio, praticamente 15, 20 quilômetros do rio Paraná, com o Paranapanema, tinha um conjunto de famílias acampadas, que estavam indo acampar para lutar por terra, no famoso Pontal do Paranapanema. Não existia MST. Ainda não existia o MST. E meu pai, com todos os meus familiares, atravessaram o rio e foi acampar. Então eu fui morar em um barraco de lona, praticamente com 2 anos de idade, no ano de 82 para 83, finalzinho de 82, 83. E então, cresci toda a minha vida ou numa fazenda de café, até os 2 anos, e depois já num acampamento de reforma agrária. Pois é, era um acampamento tentando, né, ocupar uma terra para poder produzir. Exatamente. Mas não era do MST, era de um grupo de... Era um grupo que era uma combinação da Igreja Católica, ainda... setores das igrejas progressistas daquela região, combinado com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e combinado com esse levante popular que já acontecia em todo o país pela democratização do Brasil. Na época, o movimento MDB ainda como movimento, então era um momento muito rico da história. E o Pontal, nessa ocasião, era já declarado terras públicas devolutas da União. Então era muito fácil que qualquer governo um pouquinho mais progressista ia fazer um programa de reforma agrária. É tanto que no ano de 85, nós temos a entrega, abre aspas, dessas áreas, que isso consolidou no meu assentamento, que eu até brinco por aí, que ficou famoso, que se chama Gleba 15 de Novembro. Na época do município de Teodoro Sampaio, fomos assentados aproximadamente 630 famílias naquela ocasião, e aí eu já tinha 5 anos de idade, foi quando meu pai conseguiu o nosso terra, e na qual passei toda a minha infância nessa região. Bom, essas famílias ganharam a terra assim que acabou a ditadura militar. Exatamente, 85. 85, já no governo do Sarney.
Aqui em São e Paulo, Montoro, que era terra governador. pública, exatamente. Montoro O e Montoro, Sarney. então, cede a terra para o INCRA, né? O Instituto Nacional de Coração. Ele fez direto, criou um instituto em São Paulo, Sim. que na época chamava Departamento de Assuntos Fundiários. E, pasme, quem fez o projeto do meu assentamento, a organização, foi o Zé Gomes, pai do Graziano, que hoje foi ministro do Lula, da FAO. E na época, o Zé Gomes, muito progressista, talvez o maior entendido nosso de questão agrária, ele que organizou o modelo do assentamento. E na época se chamava por departamento se constituiu esse assentamento. Foi um dos maiores assentamentos de São Paulo, um na cidade de Promissão, com 670 famílias, e esse na época em Teodoro Sampaio, com 630 famílias. Foram praticamente 12 mil hectares de terra recuperado de 15 fazendas que fez esse grande assentamento. Para quantas famílias 630 famílias que estavam ali? que estavam ali. Você se lembra do dia que chegou a notícia? Vamos ter a nossa terra? Ah, lembro. O que foi? Como é que foi isso? Foi uma assembleia, todo mundo foi para essa escola marrom, hoje é o setor 4, e todo mundo foi, ninguém tinha muito certo. Aí baixou o governo inteiro lá, dizendo, conseguimos, conquistamos essas áreas. Foram 15 fazendas que o governo tirou dos fazendeiros, que deveria trabalhar lá, Chico, sei lá, 50 pessoas nessas 15 fazendas. E o governo assentou 630 famílias, que mais ou menos dava naquela ocasião 2.500 pessoas que foram beneficiadas. E foi muita festa, porque O governador foi lá? o governador foi Franco Montoro. o Franco Montoro, e foi muitas personalidades da época, né? Eu me lembro, achei de figuras importantes, muita polícia, aquela carrão preto veraneio, fazendo segurança para as autoridades. Eu me lembro dos deputados naquele carro Commodoro Opala, ó, as chique. imagens que eu tenho, chique. Então foi uma festa Vocês fizeram muito uma bonita. grande festa. Grande festa, e no 15 de novembro de 1985 foi a posse, quando cada um foi para o seu lote. Aí era muita alegria, né? Eu me lembro que a primeira coisa que meu pai fez foi comprar uma égua no Paraná, chamava Carmelita, o nome da égua, e com a carroça, uma coisa linda, aquilo eu ia para... Era igual um carro zero, Ave né? Maria, um espetáculo. Então essas são memórias de um momento rico que todas as famílias que têm um sonho, que é a terra, nessa ocasião talvez seja um momento de maior felicidade. Por quê, Chico? Não é uma felicidade individual, é uma felicidade coletiva. É como, para você, atleticano, ganhar o título no estádio de futebol. É maior, tem um componente a mais daquela conquista coletiva. Essa é a conquista da Você tinha a formalidade. sensação de que vocês estavam conquistando o Brasil, né? É o paraíso. Mas não tinha nada, Chico. O Brasil agora é nosso, né? Nós não tínhamos onde morar. Meus pais não tinham casa, meus avós não tinham casa, meus tios não tinham casa, não tem herança. Eu sou de uma família que meu pai sempre brinca. Eu saí da região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, e fui para a região mais pobre do Paraná, Noroeste. E fui me assentar numa das regiões mais pobres de São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema. Então tem uma trajetória de muita dificuldade, que a conquista da terra é uma riqueza que não tem valor. Não dá para você mensurar o valor de uma conquista importante como essa. E como é que foi, sem recursos, fazer a sua casa, organizar as coisas nesse assentamento? Nós já dissemos que é diferente de acampamento, né? Talvez é o momento mais difícil. Porque o acampamento, eu ainda tenho um conjunto de solidariedade, que é a igreja, que é a cidade, que todo mundo fala, Apoio. você não tem terra, eu te apoio. O problema é quando você tem 6 alqueires de terra, mais ou menos 15 hectares, você não tem um trator, você não tem energia elétrica, você não tem equipamento e a terra é sua. O dinheiro da casa não chegou, o dinheiro do crédito não chegou, são praticamente 2 a 3 anos de muita dificuldade. É um período difícil. Essa talvez seja mais difícil do que a fase do acampamento. Porque o acampamento tem muita solidariedade, muita doação. Quando você tem a terra, mais ou menos Agora você... ele dá um jeito, né? E até que colhe os primeiros produtos. Eu me lembro que das primeiras coisas que nós plantamos foi arroz. Produziu muito arroz sequeiro nessa região. Depois plantamos... Todo mundo junto. todo mundo junto. A primeira agroindústria desse assentamento que nós tivemos foi uma máquina de beneficiamento de arroz. E eu me lembro que a primeira vez que meu pai levou para testar lá com nós, que a máquina deu algum problema e o arroz ficou pouco polido. Então veio um arroz integral. Mas não era um trem bom aquele arroz integral. Hoje ficou chique comer arroz integral, mas naquela época... Ninguém queria. Não era. E para cozinhar ele na panela de pressão, dava uma mão de obra, mas foi o primeiro produto que nós tivemos, já do assentamento. Aí bastante criação de pequenos animais, que era muito mais fácil. Eu morava em frente a um açude, até recentemente fui lá visitar como é que está aquele açude, depois eu mudei.
tinha muita tilápia, umas tilapinha pequenininha, mas dava um frito maravilhoso. Então, tocamos a vida feliz nesses primeiros 3 anos, nesse E essas espaço. famílias foram construindo casas conjuntamente, mutirão? Mutirão, todos os tipos de construção que você imagina. As famílias que tinham um pouquinho mais de renda fez uma casa melhor, as famílias que tinham mais dificuldades foi barraco de lona, e até chegar aos primeiros créditos, aí foi para 87, para 88, quase 3 anos depois, é quando vem os primeiros créditos para compra de equipamento, de trator. Luz elétrica? Não, a luz elétrica aí demora. A luz elétrica eu não esqueço nunca, porque ela chegou exatamente no dia da morte de Ayrton Senna. Do Ayrton Senna? 1º de maio 94. de 94. Então, sempre que eu estou numa roda dos meus amigos da classe média que começa a contar a história, eu falo, ó, tudo que é antes de 94, só ouvi pelo rádio, viu? Eu não tinha televisão em casa. Ligava na bateria do trator, Para ouvir o rádio. para ouvir o rádio e às vezes a televisão. É o segundo momento do assentamento, energia elétrica. Chegou a luz. Chegou a luz. Chegou a luz, fantástico. chegou a televisão, chegou tudo. Tudo, é o paraíso. Geladeira, né? Você tudo, não tinha tudo, geladeira, tudo. não tinha nada Imagina, disso. nada. Né? Agora, quando é que aparece na sua vida o MST? O MST já me aparece na minha vida em 86. Ele é fundado oficialmente 84 em Cascavel, no Paraná. 85 tem o primeiro congresso. Aí meu pai já participa no Paraná. E aí, 86 para 87, já vem para o Pontal do Paranapanema o MST. O meu pai, que era uma liderança nessa ocasião, não no início, nessa ocasião, é interessante porque ele é de origem da adventista do 7º dia. Então, ele era Evangélico, adventista. Adventista. Então, não, a pessoa falava bem, tinha relações e tal. E aí se torna Era uma pastor, liderança. Não chegou a ser pastor. E aí ele faz os primeiros cursos do movimento em Santa Catarina, no Paraná, curso de formação política, e na minha casa acabou se transformando num alojamento do MST da região. Então eu me lembro bem, já com 6 anos, que sempre que vinha um importante do movimento de algum estado para lá, eu tinha que sair da minha cama. Então eu não esqueço disso, está chegando um militante. João Paulo, vaza fora que a sua cama vai ser Vai pra ser outra. da visita. Da visita. Quartinho, barraco de... Aí já era madeira, já a casa, cobertura de eternite. Então, 85 para 86. 86, 87 eu conheço a bandeira do MST vermelha, a primeira que tem, e as primeiras associações. Então, a minha relação com o MST, com a doutrina política, com a formação política do MST, se dá justamente com a minha alfabetização. É muito. Eu sou, talvez... Eu sempre brinco que eu sou um dos mais velhos da 2ª geração do MST. Então, a primeira geração é o meu pai. Eu sou a 2ª geração, então eu já nasci, já Praticamente nasceu dentro do MST. Então, a minha alfabetização já é lendo, conhecendo as letras, os escritos do MST e assim por diante. E quando que você se torna uma liderança local, que seja do MST? Com quantos anos? O Chico, eu acho que no movimento não tem muita figura da liderança. Liderança sempre é as pessoas que te constroem, não é você que define, Sei, né? mas que você passa a ser uma referência. Olha, eu participo de tudo desde os 7 anos de idade, porque meu pai, como eu sou o filho mais velho, na época nós éramos em 2, depois nasceu mais 3, somos em 5. O meu pai sempre me levou para tudo, assim, porque eu era o piloto da charrete do cavalo, sabe? Cuidava nas reuniões, então era o motorista. Carteira de motorista de charrete. Então meu pai levava para tudo, então eu fui em todas as reuniões, toda a associação. Mas tem um fato muito específico, que não falo isso para me vangloriar, porque não se trata disso. A primeira ocupação do MST é em 1990. Assim, grande. Um grande... Onde? Rosana, Fazenda Nova Pontal, em 13 de julho de 1990. Um frio Lá no Pontal. Teve um despejo, fomos para a beira da estrada e teve um despejo da beira da estrada. Nesta ocasião, eu ia nas assembleias dos acampamentos com meu pai, mas eu conhecia todas as pessoas, os coordenadores, a liderança. Nessa ocasião, a polícia decreta a prisão preventiva na região de todas as lideranças do movimento, inclusive do meu pai. Prendeu seu pai. Ele correu, não chegou preso. Nessa época, todos conseguiram sair. E precisava levar um recado lá no acampamento, porque estava fechado pela polícia, de um lado e do outro. E aí, todo mundo olha, quem é que vai lá dar o recado? O menino. O menino, 10 anos de idade. Eu me lembro que eu andei uns 6, 7 quilômetros por dentro de umas fazendas, com mais um outro primo meu do meu tamanho, um estilingue, e com a missão. Eu tinha que encontrar 3 coordenadores do acampamento e dar um recado. Vocês têm que sair desta área e ir para essa área, que era a Grovila do setor 1, aonde ia continuar o acampamento.
E por incrível que pareça, deu certo. Eu não sei como é que deu certo, mas deu certo. Andei, atravessei Rio, aquela confusão toda, convidei a liderança, estou aqui em missão. Eles ter confiado na época, eu acho que foi muito divertido olhando hoje, né? Mas confiaram, todo mundo é para ir para aquele local. Então, neste momento, Chico, que eu acho que me desperta uma coisa, olha, dá certo, é legal ser militante. Eu estou fazendo alguma coisa pelas pessoas. E o acampamento não terminou, continuou. Depois disso, vem para a minha região uma figura bastante emblemática, que foi o Zé Rainha, nos anos de 1990. Aí eu tenho uma relação muito próxima também com o Zé Rainha, chegou, foi para a minha casa. Então eu tenho uma relação nesse período. O que eu quero chamar a atenção de tudo isso que eu estou te falando? Eu se transformei um militante do MST porque eu estava num local de luta, num processo coletivo de luta. Eu sou fruto dessa luta coletiva do MST. Não é porque eu estava ali. Se eu estivesse no Paraná, eu estava colhendo café até hoje, que seria muito bom para mim. Você é uma referência internacional do Brasil, né, de movimento social. Você conhece gente do mundo inteiro, né, governantes do mundo inteiro. O Chico, o MST é uma referência internacional. E eu, como parte desse movimento, óbvio que tem um reconhecimento. A minha função no MST é uma função de relação pública, de relação com a sociedade. É óbvio que as pessoas conhecem o MST e falam, mas eu não sou maior nem menor e nem tenho articulações individuais. Eu sempre tenho muito cuidado, para quem está nos acompanhando, que tem dirigentes que falam, o meu movimento. Eu não, eu é o inverso, eu sou do MST. O MST não é do João Paulo. Quantos assentamentos o MST tem no Brasil inteiro? Comunidades de agricultores. Esse número é muito difícil de precisar por causa de um conceito que o INCRA tem. O INCRA tem um modelo de assentamento que pode ser dentro de uma fazenda eu ter 3 assentamentos, ou eu posso, dentro de um assentamento, eu ter 15 fazendas como é o nosso. Então, esse conceito é muito complicado. O que é melhor para que as pessoas possam nos compreender é que o MST está presente em 1.250 municípios. 1.250 municípios? Nós somos um total aproximado de 400 mil famílias que fazem parte do MST. Só do MST? Que tem terra. Porque há outros movimentos, outras organizações. Que têm famílias, mas o MST tem 400 mil famílias, mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. Um pouco mais, contando que cada um tem mais de uma família com os agregados, passa de 5, 6 pessoas. Quer dizer, 2 milhões de pessoas, certamente. Certamente. Seriam 2 milhões de pessoas que, se não tivesse essa terra, estariam nas favelas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Exatamente. Né, que teriam que migrar para a cidade grande, né, e serem descartados como lixo. Ô Chico, fora isso, nós temos um total de 1 milhão de famílias assentadas, parte deles estão na Amazônia Legal, parte deles são de outras organizações, e tem mais um número de quase 100 mil famílias que ainda não têm terra. Essa quantidade continua acampado, em situação muito adversa, como a minha em 83, e que ainda não conseguiu a terra. Então, o total são 500 mil famílias, que passa tranquilamente de 2 milhões e meio de pessoas. Quer dizer, 2 milhões e meio de pessoas que estão vivendo com dignidade. Com dignidade. Com casa, escola, com luz elétrica, alimentação. Com escola de qualidade, que eu até visitei uma, né, de altíssima qualidade. Essa foto aqui é o João Paulo, né, fazendo um discurso na Universidade de Berlim. Naturalmente tinha um tradutor ali, porque alemão você não fala, mas... tinha do lado aqui um amigo meu, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, que está na outra foto aqui com ele. Que estava comigo nesse encontro. Foi logo depois do Lula sair da prisão. Exatamente. Você esteve em Berlim com ele. Né? E nesses países todos, o MST é reconhecido como um importantíssimo movimento. Né? Tem uma relação de muita referência. O MST primeiro ficou conhecido porque foi muito atacado pelo Estado brasileiro, né, Chico? Você imagina que no ano de 95 houve um massacre de Curumbiara, que não era militante do MST, foi mas era terrível, camponês, né? Terrível. Rondônia, né? Rondônia. 96, o massacre de Eldorado dos Carajás. Terrível. Que também foi no Pará, mas aí já foi com os militantes. Veja, os 2 massacres pela polícia. Hora de Rondônia, hora do Pará. A serviço de grandes fazendeiros. Então o MST ficou conhecido. No ano de 97 nós fizemos muita luta, muita marcha. E o MST sempre teve uma relação muito importante com o que nós chamamos do internacionalismo. O MST chegou até hoje graças à solidariedade internacional do MST. É importante que quem está nos acompanhando saiba
que as cooperativas do movimento, nós aprendemos com Cuba, inclusive, a experiência cubana de cooperativismo. Nós tivemos muita influência das igrejas do mundo inteiro que foram solidários com o nosso movimento, em todos os momentos difíceis. Tivemos muita solidariedade dos comitês internacionais de solidariedade com a América Latina e etc. Então, o MST tem uma relação muito importante aqui na América Latina e no mundo inteiro com as organizações internacionais. E nós temos uma prática que é muito bacana, Chico, o militante do MST só pode fazer 2 viagens por ano internacional. Então, obriga que nós temos uma quantidade imensa de companheiros viajando. Então, ao invés de ter um iluminado que faz todas as viagens, às vezes nós temos 130 companheiros que nunca pegou um avião. Viajando para fora do Brasil. E a primeira viagem dele é para a França, para Paris. Nunca foi em lugar nenhum. Quem é que banca isso? É quem convida. Então, geralmente as universidades, os comitês internacionais, os partidos, as grandes ONG, quando convidam o militante do movimento, a primeira condição nossa é que possa pagar as passagens e os custos desses companheiros nossos. E você, nessas viagens que você já fez, você conheceu muitas lideranças políticas importantes de outros países? Muitos. Então, eu e todos os nossos companheiros, né, temos muito cuidado de conhecer, em especial, primeiro, os camponeses. As viagens do Movimento Sem Terra sempre prioriza conhecer as organizações camponesas. Em outros países? Em outros países, por exemplo. Eu me lembro que eu fiquei quase um mês fazendo um intercâmbio na Alemanha, e o intercâmbio meu principal foi conhecer as 2 experiências da Alemanha comunista e a Alemanha ocidental, capitalista da época, e foi conhecer as 2 experiências de cooperativismo, como é que a agricultura... Então, a base nossa é conhecer o movimento camponês pelo mundo. O segundo é conhecer o movimento sindical, como é que está cada movimento sindical, o que se organiza, etc. E o terceiro é a universidade, amigos e intelectuais. Então, eu tenho oportunidade, aonde tiver condições, de visitar todas as figuras importantes de cada país e assim por diante. Pois é, agora é impressionante que o mundo conhece o MST e o Brasil conhece pouco. O Brasil conhece muito do agro, né, que é pop, é não sei o quê e tal, mas o MST não conhece. Quando conhece o MST, é um bando de comunistas que invadem as fazendas, né? O que acontece que o brasileiro não conhece esse movimento tão relevante no pensamento intelectual do mundo inteiro? O Chico, eu desconfio, como diria na universidade, eu tenho uma hipótese, que há um esforço da elite brasileira de não deixar que o povo brasileiro conheça o MST. Por um único motivo, porque a causa nossa é uma causa nobre, mas ao mesmo tempo perigosa, que é a luta pela terra. Você há de saber que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não topou fazer reforma agrária. As reformas agrárias que foram feitas no mundo foram feitas em 2 situações. Uma situação pós-guerra, feita em especial pelos países desenvolvidos ou capitalistas. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, praticamente todas as reformas agrárias se deu nesse bojo, feita inclusive pelos Estados Unidos, que impôs a reforma agrária por onde passou. Distribuir a terra. Distribuiu terra, porque eles fizeram lá, os americanos fizeram, como condição de resolver o problema da indústria, gerar produção de matéria-prima, desenvolver o interior e gerar emprego. Ou seja, a elite, quando pensa, olha a reforma agrária por isso. Mas quando a elite é muito gananciosa, ela quer a terra para ela não dá emprego. As 2 na América Latina. As 2 na América Latina é a Paraguai e a brasileira. É os 2 atrasos. E a reforma agrária também foram feitas em situações pré-revolucionárias pelos comunistas. Os casos mais emblemáticos, óbvio, a China. A China em 1945 diante, e depois de toda essa situação revolucionária, foi feito lutas, enfrentamentos, distribuir terra. Mas as primeiras experiências na América Latina foi no México, inclusive, com o grande Zapata, que distribuiu terra, quase fez a revolução na ocasião. E depois disso nós tivemos Cuba, uma reforma agrária que foi feita, com todas as limitações, mas se constituiu. E tivemos todos os demais continentes que teve alguma experiência de reforma agrária. E no caso brasileiro, em nenhuma dessas situações. Então nós tivemos várias oportunidades de fazer a reforma agrária. Quando nós chegamos perto de fazer uma reforma agrária, muito inicial foi no governo do João Goulart, do Jango. Eles derrubaram o Jango, né? Exatamente. Talvez um pouco antes, Chico, voltando, como diria os sabidos, revisitando a história, eu acho que a Lei de Terra de 1850 é a primeira grande privatização que nós 1850. temos. 1850. É a primeira privatização que nós temos de terras que tinha um movimento grande abolicionista, um movimento grande contra
a escravatura, porque sabia que os movimentos dos quilombos, dos negros, era para distribuir terra. Eles antecipam toda a luta do movimento negro e criam um processo de privatização em 1850. Lei de terras. Quando tem a abolição, uma conquista importante, os negros, abre aspas, recebem a sua liberdade, mas não tem mais terra. Liberdade entre aspas. Entre aspas, não tem mais terra. Então eles continuam sendo trabalhador escravo, porque ele não tem terra. A primeira oportunidade que o Estado brasileiro teve de fazer a reforma agrária foi aí. Seria outro Brasil, se nós tivéssemos, ao invés de uma lei de terra que privatiza, ter uma lei de reforma agrária. Depois disso, nós temos o caso do início do século, que é justamente quando tem um processo, abre aspas, de modernização no Brasil. A reindustrialização e a industrialização, acontece um fenômeno no Brasil que foi o maior período de êxodo rural da história recente. O Chico, quase 50 milhões de brasileiros foram expulsos do campo, vieram para a cidade. Termina aí 60. São Paulo surge nessa ocasião. O interior do Brasil se desaparece. Então houve um preconceito, uma luta infernal contra os agricultores, tudo que você conhece do ponto de vista ideológico, mas o governo poderia ter antecipado e ter feito essa reforma agrária nesta ocasião. Porque se você pegar o governo Vargas, poderia ter feito um governo que fez um monte de iniciativas no Brasil importantes, salário mínimo, toda a política da Petrobras, um conjunto de iniciativas. Poderia ter constituído um projeto de reforma agrária, também não foi possível. E depois, mais recente, com o Goulart, que aí é 64, uma das medidas mais radicais que ele anuncia, reforma agrária. Pois é, mas aí o governo atual, por exemplo, o governo Lula, o governo do PT está 5 mandatos no poder, 2 com Lula, 2 com a Dilma e mais esse agora. 5 mandatos. Né? Não poderia ter feito a reforma agrária para valer? E por que não faz? Olha, terminando aqui, perdemos a oportunidade em 88. A lei de terras constituída em 88 é uma lei boa, mas poderia ter sido melhor. O Estado brasileiro poderia ter feito a reforma agrária. No governo da ditadura, exato, lá no Castelo Branco, o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, feito por Zé Gomes, inclusive. E depois disso, nós temos o governo Lula. A expectativa era das maiores possível. O governo poderia ter feito, já no seu primeiro mandato, uma política mais radicalizada de reforma agrária. Assentou muitas famílias, o governo que mais assentou família, Lula, depois de Fernando Henrique Cardoso. E depois disso, houve uma compreensão por parte do Partido dos Trabalhadores e por parte do governo Lula que o Estado brasileiro não teria condições de distribuir terra e dar as condições para que essas famílias tivessem uma vida digna do campo, que estava criando o que, abre aspas, também no governo Fernando Henrique, ele chamava de favela rural. Então, o que o Lula e todo o discurso da esquerda, ao invés de nós ter uma política agrária, que seja uma política pobre, vamos melhorar a vida de quem está lá, depois fazemos mais. Essa conta não fecha. Então, nós estamos praticamente há 10 anos, os 2 mandatos da Dilma e esse primeiro mandato do Lula, ou seja, 3 mandatos já se vão, que nós não temos uma política agrária. Basicamente, seria o governo desapropriar terras ou simplesmente tomar terras de quem não está pagando imposto, quem não cumpre nenhuma função social, registrar no INCRA e entregar para os agricultores. Exatamente. O INCRA tem um número, Chico, que é assustador. Só saber em grandes números. Todos sem terra junta, agricultura familiar, nós temos aproximadamente 30 milhões de hectares. Lindo. O agro produz para valer em 60 milhões. Então, juntando todos nós dois juntos, dá 100 milhões de hectares. Tem disponível, improdutivo, mais 100 milhões de hectares. Declarado pelos fazendeiros. Eu não planto nenhum pé de batata aqui. E eu não pago imposto. Exatamente. Estou devendo à União. Esses 100 milhões de hectares, nós só precisamos, por enquanto, de 10 milhões de hectares. O governo poderia, tem instrumento para isso. Agora, a burocracia, a desapropriação, o sistema de justiça, tudo é motivo para não fazer reforma agrária. O que o governo está fazendo é jogando para frente esse problema. Mas não tenha dúvida, viu, para quem está nos acompanhando, a luta pela terra no Brasil vai continuar. Dura 500 anos, 500 né? anos. Desde 1500. Porque nós vamos resistir para preservar as áreas dos indígenas, que são as melhores do Brasil. Nós vamos lutar para que os quilombolas tenham direito à terra. Afinal de contas, são 300 anos de escravatura aqui no Brasil. Nós não podemos aceitar que não tenha esse reconhecimento às terras quilombolas. E nós vamos continuar lutando para que todos sem terra que queira trabalhar tenham direito à terra.
e tem 100 milhões de hectares improdutivos que fazem parte da Estado de União que pode ser vinculado para a terra. Por isso a luta continua. Muita gente não sabe, acha que o MST invade terra. O MST não invade, né? Ele ocupa terra que está praticamente abandonada ou que está devendo ou que não cumpre nenhuma função social. E quem diz isso não é o MST, é o STJ. Isso é uma decisão jurídica. Qual é a importância dessa decisão? É porque o MST não entra naquela terra para ele roubar aquela terra para nós. O MST entra naquela terra que não cumpre a função social, não produz, não respeita leis ambientais. E às vezes não é nem do dono. Não respeita leis ambientais e não respeita as leis trabalhistas. Portanto, se ela não está dentro dessas condições, nós estamos ocupando para denunciar. É diferente que o MST entrar e dizer essa terra é nossa, todo mundo sai E fora. outra coisa, quando esses agricultores que estão no acampamento ocupam esta área porque houve, né, um assentamento se cria porque houve uma decisão legal. Exatamente. E aí a terra, mas a terra não passa a pertencer a cada um que entra lá. Ele A não terra é dono. continua do Estado. Ele não pode vender essa Não terra. pode vender. Nem é do MST. Nem é do MST. É do Estado. É importante que as cumprindo pessoas possam função saber social. Então eu sou um acampado. Eu entrei para uma terra com a minha família, com minha mulher, 2 filhos. Não é uma terra minha, mas eu posso usufruir daquela terra por muitos anos na minha vida. Sem pra dúvida produzir. nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ademais, Chico, que eu acho que é importante quem está nos acompanhando possa saber, a reforma agrária é uma política de Estado, não é uma política do mercado. Por isso que não tem sentido você dar um documento para um indivíduo no sentido de pegar, vender ou algo parecido. Não, senão acaba, porque É a cada um função vai... social da propriedade que está em discussão. Nós não podemos tirar um problema daqui e levar para outro lugar. Ao contrário, nós estamos querendo que aquela terra improdutiva, que não respeita as leis, que não cumpre função social, vá para uma família que vai produzir, respeitar e garantir que tem um mínimo de dignidade. E o Brasil tem terra para todo Agora, mundo, Chico. muita gente não sabia, foi na campanha, numa entrevista até à TV Globo, que o presidente Lula falou: vocês sabiam que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Muita gente acha que o pessoal do MST fica fazendo arroz, vocês estão produzindo. O Chico, hoje, os assentamentos nós todos produzem, ou para subsistência, ou industrializa, ou vende no mercado local. E é um sistema de cooperativa. Tem sistema de cooperativa, sistema de associação, sistema de núcleos de família, tem tudo um pouco. As pessoas sistema produzem, individual, tem de tudo um pouco. Produzem, tem uma organização interna, vendem, recebem o dinheiro para gastar na vida e continuam E produzindo. continua produzindo. O nosso maior problema hoje no campo, que nós poderíamos estar melhor, primeiro, o crédito é um crédito burocratizado, viu? O governo Lula lançou agora o Pronaf, 60 milhões de reais. Programa Nacional da Agricultura Familiar. Exatamente. Qual o problema? Só Quanto? quem pega 60 Bilhões. bilhões. O agro levou quase 400 400, bilhões. 400. O problema é que a nossa base é empobrecida das regiões Nordeste, Centro-Sul para cima, Centro-Sul e região Nordeste, tem uma diferença na captação de dinheiro, porque os bancos não querem passar por cabo, porque não tem Garantia. score, não tem garantia, então é um problemaço. Porque O maior problema nosso hoje é crédito. o assentado é que tem que procurar o empréstimo Ele que tem que procurar um individualmente. empréstimo, individualmente. Aí ele não tem garantias para dar, ele não tem... E é cheio de confusão. Segundo problema é as agroindústrias. Para você financiar uma bonita agroindústria, uma grande agroindústria, você precisa de 4, 2 milhões, 5 milhões de reais. Por mais que a associação tenha um grupo de família que tem condições de pagar, o banco diz: qual é a garantia que você tem que vai pagar isso? Não tem garantia. A terra não é nossa, não posso botar Mas a isso terra não como pode garantia. sair por um banco do Estado, É pela essa- Caixa Econômica, pelo Banco Essa é do a Brasil, tentativa. pelo BNDES? Essa é a tentativa. E por que o governo não libera? Governo Lula, libera os recursos para nossas agroindústrias. Nós temos projeto, Chico, para 50 agroindústrias. Para leite, E só pra para quem tudo. não sabe, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Quanto mais ou menos que vocês produzem por ano? Ô Chico, nós temos hoje uma produção grande, não só do arroz, Vamos do arroz primeiro. que nós devemos estar produzindo aí pelo menos umas 20 mil toneladas. Então, o assentamento nosso está com uma escala grande de produção, que vem para a merenda 20 escolar. milhões de quilos. Exatamente. Sendo produzido tanto para as agroindústrias do Sul, como em outras regiões do país, sendo levado para a produção de alimentos, etc. Nós estamos com uma produção muito grande de leite. A produção de leite diária nossa está em 7 milhões de litros dia. Dia.
E só tem uma Onde indústria... está a produção de leite? Está espalhada pelo Ah, Brasil esparramado o país inteiro, inclusive a sua Minas Gerais tem muito leite, São Paulo, o país inteiro. Aí depois nós temos... inteiro? Cacau. Cacau. Vocês são os maiores produtores de cacau do Brasil. Hoje as maiores propriedades plantadas do cacau estão na mão do MST hoje. Bahia. Bahia. E um pouco no Pará. Por que o MST produz tanto cacau assim? Porque nós herdamos as fazendas dos produtores que faliram com a vassoura de bruxa. Essas áreas do cacau ficaram sem ninguém mexer nela. 10, 15 anos. Por causa da vassoura de bruxa. dessa Exatamente, praga. ficaram abandonadas. Nasceram um novo clima ali que ele chama de cabruca. Essa cabruca é a mistura de árvores nova com a Mata Atlântica, um novo sistema agroflorestal que combateu a vassoura de bruxa. E nós fomos lá e recuperamos essas áreas. Foi um combate biológico. A Um própria combate natureza. biológico. E estamos produzindo e plantamos muito mais cacau agora. Nós temos pelo menos todos os assentamentos da Bahia que estão com café ou cacau com alta produtividade. Café vocês produzem muito no Espírito Santo. Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. São os 3 estados. A comida que está na mesa do brasileiro, boa parte dela vem de assentados da reforma agrária. Exatamente. Boa parte, Boa. praticamente toda, né? Ela vem toda da agricultura familiar, que se divide os pequenos agricultores, médio e dos assentamentos de reforma agrária. País Porque inteiro. o agro, o grande agro, pesado na balança comercial, não sei o quê, né? Na 5 produtos: cana-de-açúcar, etanol e etc., boi, soja, soja, um pouco de milho e celulose. é que o agro O agro produz. É a base da produção deles, são esses. Mas emprega um pouquinho assim de gente. Ah, sem dúvida nenhuma, nem se compara. Ocupa um território enorme. Todo. Desagrega o meio ambiente. Ah, nós temos 3 problemas que o agro está produzindo que vai ser difícil de recuperação. Desmatamento, continua desmatando. É o agro. Ah, mas não é o agro, quem faz isso é violento. É a turma deles, é os primos, os cunhados deles, não tem nada a ver com o nosso povo. Então, o agro quem fez esse processo. Segundo problema, os problemas ambientais produzidos pelo agrotóxico, que é tão grave como o desmatamento. O agrotóxico vai trazer problemas profundos para a saúde do nosso povo, Chico. Anota aí que isso é grave. E o terceiro problema é uma lógica de produção de agricultura sem ter gente. Se você for no norte de Minas Gerais, a região norte e noroeste, não me falha a memória, a região que vai para Barreiras, você anda 100 quilômetros, Rio São Francisco, Vale de São você anda 100 quilômetros que não vê uma casa. Então, uma agricultura sem gente. Então, ela Só não gera terreno emprego. desmatado, cerrado desmatado. Exatamente. Então, nós temos problemas profundos. E vocês têm estudo para equilibrar isso, os assentados do MST? Nós temos estudo que, para nós construímos ao longo do último período, que nós temos imediatamente, como MST, nós temos que plantar pelo menos 1 milhão de hectares de árvore. Estou falando em 400 milhões de árvores que o MST tem que passar pelo próximo período para dar um equilíbrio nas nossas áreas e na natureza como um todo. Agora você veja, o agro produz isso tudo e é uma riqueza para o país, mas os donos do agro não pagam nem imposto. Nem E imposto, muitas não vezes existe. ocupam terras que Nenhum não dos pertencem impostos, a porque eles. para exportação tem a Lei Candi, Mas e no os- imposto da terra e terra que não é nada. Mas vocês do MST produzem cacau, produzem arroz e pagam imposto. Claro, não tem dúvida. Ô Chico, a outra medida que nós estamos tomando é a produção de bioinsumo. Se eu não tenho um adubo, se eu usar o adubo químico, o agrotóxico, nós vamos reproduzir um agronegocinho envenenado. Então nós temos que plantar árvore e produção de bioinsumo. A terceira iniciativa nossa é construir com parcerias fábricas de mecanização agrícola de pequeno porte. Eu não posso comprar um trator e não devo. Trator muito grande, que não vai resolver, caríssimo. Mas eu preciso ter uma tecnologia de mecanização agrícola que me permite um plantio e uma colheita agroecológica que a pessoa possa avançar na sua produção. E por último, eu preciso de agroindústria. O modelo nosso tem que ter agroindústria para beneficiar esse leite, esse cacau, o açaí, o trigo, que nós temos produção de trigo, do milho, do feijão, e para que ele chegue no mercado com um preço menor e com a embalagem mais sofisticada que aguenta Vocês já a estão dificuldade. produzindo coisas com embalagens sofisticadas Muito, que eu vi. muito, mas- Sucos integrais de uva, de laranja. Mas bem menor do que nós temos possibilidade.
Quem apoia? A universidade no Brasil apoia? Nós temos parceria com muita universidade, com os governos estaduais em determinados estados. A própria Embrapa tem sido parceira do MST, estamos tentando construir na pesquisa, estamos tentando construir parceria com o Sistema S como um todo, para ver se eles ficam um pouquinho mais popular do que eles têm sido. E temos feito um esforço de construir parceria com equipes de ONGs, de agrupamento, porque precisa de uma força-tarefa, Chico, muito grande para você produzir nesse país com escala e com qualidade. O MST, nos próximos 5, 10 anos, nós seremos, não precisa ter dúvida, uma das maiores organizações que produzem alimentos agroecológicos no mundo. Não é só no Brasil. Porque nós temos a maior fazenda que produz, são 10 milhões de hectares. Para que isso aconteça, nós precisamos ter esse conjunto de iniciativas. E tecnologia, né? Tecnologia, insumos, mecanizações, o forte na área de plantio de árvore. Nós queremos apresentar na COP30 um modelo de funcionamento da agricultura que seja diferente do que o agro fez. Por que é diferente? Porque vai ter gente, ele é social, com renda, que é o principal, que terá produção de comida e, por fim, agroecologia, plantio de árvore e o cuidado com a natureza. Isso é fantástico para qualquer processo de desenvolvimento. O Brasil não conhece isso. O Brasil não conhece o MST, convido vocês que estão nos acompanhando. O MST é ruim de marketing, hein? Vocês são ruins de publicidade, de marketing? Nós somos agricultores, Chico. Os agricultores vivem produzindo. Eles não conseguem, tem por um monte de dificuldade, ser bons comunicadores. E o MST, por ser de agricultor, o cara gasta o tempo dele produzindo. Então nós teríamos que ter uma turmada grande que gaste o tempo para poder se comunicar. Nós estamos incentivando, inclusive, para ter os nossos, eu brinco por aí, agricultores e agricultoras de influência. Porque na medida que você tiver um grupo grande, vai mostrar mais coisas. E hoje, a política de comunicação do MST também, né? Para poder fazer um pouco maior. E hoje é mostrar nas redes digitais, né? Exato, por isso que eu falo. É mostrar no Instagram, é mostrar no Facebook, todas essas redes, mostrar o que a MST está fazendo. E ter um pouco de cuidado do movimento, porque como nós fomos muito perseguidos, um pouco de segurança. Então o movimento sempre fica inseguro. O que é bom nós ficar fazendo propaganda ou não? E o MST tem também como parte dos seus valores não ficar muito eu me amo, veja como eu sou lindo, olha a minha produção. Sabe aquele negócio do deputado que mostra ele o dia inteiro? Então nós achamos que isso é um processo coletivo, que é uma pena, mas que não basta eu ficar mostrando todo dia as coisas que eu estou produzindo. Tem um esforço de nós levar essa informação para a sociedade e graças à figura como você, que ajudou a popularizar o MST, porque você foi conhecer e viu como é que é a produção. Tem figuras outras que se comunicam muito, o Frei Beto da vida, por onde passa, se comunica o MST. O Eduardo Moreira, quero agradecer, aproveitar aqui que estou no ICL, tem sido um grande comunicador. Inclusive junto com o João Pacífico. Exatamente. Levou o MST para a Bolsa, vocês conseguiram 25 Fez uma comunicação milhões. no mundo diferenciado. Existe como aplicar ainda? Existe. Procura aí o site do Finapop. Finapop. Para arrecadar recursos de investimento para as nossas cooperativas. Então, Chico, a nossa linha política é produzir. Eu acho que a sociedade brasileira, se você for olhar nos últimos anos, o MST teve 3 momentos, abre aspas, de marketing. O primeiro foi a ocupação de terra. O segundo foi as marchas. E o terceiro, a produção dos alimentos saudáveis. Se você andar nas baladas de São Paulo da juventude, você vai ver muita gente com o boné do MST, ou no carnaval. Essa juventude possivelmente nunca foi um assentamento, mas todos eles sabem por que está nos defendendo. Porque nós produzimos um alimento de qualidade, porque nós fomos muito solidários na pandemia, distribuindo centenas de caminhões de produto. Muita gente que está assistindo essa entrevista fala, pô, mas o Chico Pinheiro é absolutamente parcial. Né? Eu não vendo e nunca vendi, sabe? Uma imagem mentirosa, sabe? De neutro, ele não tem posição. Eu tenho posição, sim. Neutro é shampoo, né? A minha posição, neutro é shampoo, né? Se é que é. E quando você começa a conhecer isso, né, e ver como as pessoas estão vivendo com dignidade, você fala assim, esse é o Brasil que eu sonho. Né? Eu acredito nisso. Né? Então não tem neutralidade aqui. Não, ele não tem posição, não. Reconheço uma importância do agro, né, na produção de divisas para o país, mas reconheço muito mais essa produção que tira a gente da miséria, tira a gente da humilhação, dá dignidade e põe comida na mesa.
Eu queria que você falasse sobre o que foi o MST durante a pandemia. Chico, nós distribuímos comida toda a pandemia, em todas as capitais, morrendo de Quanto de cuidado. comida vocês distribuíram? Morrendo de cuidado, de muito medo. Ô Chico, esse número, ele depende muito porque foi feito vários processos de distribuição, mas foram quase 20 mil toneladas de alimento que foram distribuídos por todo o país. É um negócio assim, absurdo. Eu tinha visto uma estatística aqui, coisa de 10 mil caminhões foram distribuídos só no Nordeste. É isso mesmo. É isso mesmo. E distribuídos de graça para as famílias, né? De graça, para todo mundo de graça. Eu queria saber o seguinte, o brasileiro comum, como é que ele pode fazer para conhecer um assentamento, para tirar suas dúvidas sobre como é que é a vida aí? Tem um caminho para isso? Não tem. Eu acho que o primeiro é saber que o MST está presente nos 24 estados. Nós ainda não temos uma presença no Acre, no Amazonas e no Amapá. Só esses três estados. Todo mundo tem. Então, cada capital, o MST tem uma secretaria ou um armazém do campo. Então, a pessoa olha na internet, lá em Palmas, procura lá que você vai descobrir onde é que temos. Ou aqui em São Paulo, assim por diante. E a segunda informação é que na internet, nas páginas do MST, tanto no Instagram, no Facebook, enfim, você tem as informações aonde estão as nossas áreas, aonde estão as nossas coordenações e liderança. Eu acho muito importante vocês visitar, conhecer, vão encontrar um monte de problemas, mas vão encontrar uma coisa diferenciada, um modelo de vida, um modelo que nós estamos construindo. E eu sempre falo por aí, Chico, o assentamento do MST não é um lugar para se produzir, é um lugar para se viver bem. E viver bem, inclusive produzir. Mas lá tem que ter cultura, arte, tem que ter esporte, tem que ter agroecologia. Saúde, tem que ter uma relação... Só para ir completando, que a gente está chegando ao fim. De afeto, de relações entre as pessoas. Pessoas, outras, sabendo que eu iria te entrevistar aqui, 2 médicos pediram para dizer que eles querem se oferecer de voluntário para trabalhar dentro de assentamentos do MST. Isso é muito importante. Um do Rio de Janeiro e um de São Paulo. Do Rio de Janeiro falou, não aguento mais ficar enxugando o chão com a torneira aberta. É isso aí. Quer trabalhar nas periferias e vendo gente chegar do interior, gente na miséria e corre, eu não tenho como atender. Eu prefiro cuidar da saúde, né? Agora, nesse momento, viver dentro de um lugar onde eu possa evitar que essas pessoas tenham que correr para a cidade grande. E o outro de São Paulo que quer fazer uma residência médica. Como eu tenho gente estudando direito que quer fazer estágio no MST. E eu quero convidar publicitários, influencers, seja lá o nome que isso tem, influenciadores, né? Para que procurem saber e ajudem o MST a passar limpo essa imagem do Brasil. Chico, eu acho que esses 2 médicos que você menciona serão muito bem-vindos. E eu acho que os demais profissionais, os demais companheiros que acreditam, não é no MST como figura MST, mas acreditam que é possível fazer um Brasil diferenciado, se some os movimentos populares, as ONGs certas, as organizações políticas, que tem muitas no campo e na cidade, inclusive, que estão fazendo trabalhos belíssimos com as cozinhas solidárias, alfabetização de jovens e adultos, que estão fazendo trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, que estão fazendo trabalho super difícil com o usuário de droga e assim por diante. Como é que nós tenhamos uma política de solidariedade que resgata a dignidade do nosso povo? Toda fazenda, Chico, que se você ouviu por aí que o MST ocupou, você pode ficar tranquilo. Está dentro da lei. Está dentro da lei. Nós temos que criar um grande movimento cívico, um grande movimento em defesa da democratização das terras no Brasil. Essa agenda não pode ser só do MST, tem que ser de todos. Quero convocar a juventude para que vamos para a terra, vamos criar um grande movimento. Preservação ambiental, cuidar dos rios, dos mananciais, de tudo. É necessário, Chico, as terras têm que ser democratizadas. Abandona um pouco a rede social, você que é jovem, e quando chegar nas suas férias, vai visitar um assentamento. Vamos conhecer. Vai conhecer. Eu falo isso mesmo e quero pedir a você que acaba de assistir a esse programa, né, procure mais informação e procure pessoas que você pode digitar aqui no YouTube, Chico Pinheiro Entrevista, João Paulo Rodrigues, fica aí no YouTube, espalhe para o maior número possível de pessoas. Espalhe para pessoas, inclusive, que não conhecem, para que comecem a se interessar. Até gente que, por preconceito ou por má informação, é contra. Vamos conhecer de perto, para a gente perder o medo
de ser feliz. E saiba que nós vamos ser, e já estamos sendo, uma das maiores organizações de produção de alimentos saudáveis do mundo. Que bom. Por quê? Porque nós temos mão de obra, nós temos terra e nós temos vontade de produzir comida boa. Para você que está nos acompanhando, viu? Você comer comida de verdade, comida boa. Então nos acompanha porque nós queremos fazer essa prestação de conta como os camponeses sempre cuidaram da biodiversidade da agricultura, o MST tem esse dever. Então, se junte do lado certo da história, você não precisa ter dúvida. Quem sabe um dia eu ainda possa ver o MST ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A gente luta para isso. Muito obrigado, Chico. João, agradeço demais, muito a oportunidade. Irmão, parceiro, divulguem, espalhem o Chico Pinheiro Entrevista para abrir as mentes, para arejar. É de coração, é honesto, é sincero. Obrigado. Vamos que vamos. Você é um empreendedor? Você tem um pequeno negócio ou trabalha por conta própria? Você sabe, né, que uma das tarefas mais difíceis é a de vender, convencer alguém a adotar o seu serviço ou o seu produto. Mas para isso existe técnica. E essa técnica tem a ver com contar uma história bem contada. A Universidade de Harvard fez um estudo que mostra que histórias bem contadas podem aumentar as vendas em até 50%. É por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai inaugurar a terceira turma do Empreendedor Mestre com a aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e engajam. Existe técnica para isso. Existe ciência para isso. E você pode aprender. E tenho certeza, vai assistir uma aula que vai te ajudar para o resto da vida. E dia 14 a gente está junto. Um abraço.